Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para um aquecimento do Blockchain Conference Brasil, que acontece dias 28 e 29 de novembro em São Paulo, no Expo Center Norte, Zona Norte de São Paulo. Estou com ele, Cássio Gusson, o mestre das matérias do mercado cripto lá do Cointelegraph, e com o cara muito fera aqui, trazendo para vocês o Caio Mota, da Chainalysis, que é uma plataforma onde a gente consegue rastrear o que foi feito ou não com o blockchain. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo. Tudo bom, escudeiro? Cássio, um prazer estar falando com vocês. Enfim, prazer para toda a audiência aí. Também boa tarde. É um prazer estar aqui participando desse papo, vai ser bem legal. Prazer é nosso. Eu vou deixar o Cássio, ele tem uma pergunta aqui, já polêmica. Caio, vamos lá. Eu tô em cripto, sei lá, você provavelmente deve estar há muito mais tempo que eu. Tô desde 2016. E aí, eu lembro, cara, da galera falando nos eventos, Bitcoin é anônimo, Bitcoin ninguém pode rastrear, é o seu dinheiro, é sua liberdade financeira, vamos foder com o mundo e não sei o quê. Aí, pá, escutava isso, daqui a pouco eu ia acessava o Cointelegraph, fui lá para escrever materinha para o Criptofácil e via. Chainalysis identifica o hacker XYZ que roubou o dinheiro. Aí eu falo, mas peraí, que aí as coisas não estão batendo. Os caras falam que é anônimo, que ninguém rastreia. Aí vem o cara e fala da Chainalysis e fala que rastreou. E hoje, cada vez mais, a gente vê esse movimento de identificar endereço. Hoje, além da Chainalysis, tem outras empresas, né? Arcan Intelligence, enfim, tem outras, que a gente vê direto, ó, identificou, Tether bloqueou o endereço, Tether junto com a Chainalysis identificaram não sei o quê. E aí, cara, Bitcoin é anônimo ou é igual o Pix do Banco Central aí, que todo mundo sabe aí quem é dono das coisas? Não, mas, Cássio, essa é uma excelente pergunta, porque várias pessoas têm essa dúvida até hoje. E a realidade é que Bitcoin, blockchain, cripto de maneira geral, é pseudo-anônimo. Então, na realidade, você vai ter um certo grau de anonimato, porque na blockchain você possui letras e números, ou seja, aqueles endereços ali eles não têm contexto. Mas, apesar disso, você tem a possibilidade de compreender essas movimentações. Então, a partir de uma identificação e uma análise, que é exatamente o que a gente faz aqui na Chainalysis, e trazer um pouco mais de contexto com a nossa inteligência, a gente consegue atribuir esses endereços a entidades do mundo real. Então, a partir disso, é possível determinar, por exemplo, quais endereços são controlados pela Exchange A, Exchange B, ou até mesmo algum tipo de endereço envolvido com atividade ilícita. E aí, claramente, esse processo facilita as investigações com todos os exemplos aí que você citou. Isso mesmo se, por exemplo, o cara nunca transacionou numa exchange, vamos supor, sei lá, o hacker da Bybit lá, ele pegou, roubou aquelas criptomoedas e jogou para uma carteira, sei lá, fria, fora, não mandou para nenhuma exchange. Mesmo assim, é possível atribuir aquele endereço a uma pessoa, uma entidade, enfim. Esse é um excelente ponto, porque para executar toda a tecnologia, ela não consegue, por exemplo, determinar a titularidade de uma determinada carteira. Esse é um ponto muito importante. Às vezes as pessoas confundem a visibilidade da blockchain com a falta de privacidade. A falta de privacidade, a privacidade ela não é afetada. Caso você possua uma carteira fria e não haja, por exemplo, nenhum tipo de conexão com uma plataforma que coleta teu KYC ou algo do tipo, de fato, o grau de anonimato ainda existe. Apesar disso, o que é possível fazer é executar esse rastreamento. Então, por exemplo, o caso da Bybit que você mencionou é muito interessante, e são informações públicas que eu posso compartilhar, mas um dos principais mecanismos utilizados ali pelo grupo Lazarus foi a THORChain, que é basicamente uma ponte, uma bridge que permite essa conversão de token de uma rede para outra. Então, você ter essa visibilidade permite exatamente identificar que um dos canais de utilização foi a THORChain, por exemplo. Além disso, existiram outras ali, pontes, exchanges descentralizadas que foram utilizadas nesse processo. Então, esse grau de visibilidade é possível. Agora, claro, de acordo com todos os dados que são levantados pela Chainalysis, um dos principais meios também de cash out, ou seja, de conversão de cripto para fiat, serão aquelas plataformas centralizadas. Então, quando isso acontece e esses fundos eles chegam no exchange, esse é exatamente o momento que uma autoridade policial ela pode ali naturalmente solicitar informações para aquele exchange. E aí, claro, existe uma necessidade regulatória que está em discussão para, de fato, padronizar esse processo. Mas esse é um mecanismo, em tese, principal de identificação. E só uma pergunta antes do Felipe fazer aí, Monero. Porque eu vi, assim, isso até me surpreendeu. Esses dias uma pessoa queria me mandar Monero. Eu falei, beleza, vou pegar meu endereço aqui na Binance,
né? Sem fazer merchandising para ninguém, mas foi onde eu tinha conta lá e fui lá. E olhei, me estranhei, falei, caralho, não tem mais Monero na Binance. Aí fui olhar, cara, dificilmente eu encontrei uma exchange que aceitava Monero. Realmente o Monero tem essa camada de privacidade que mesmo quando chega na exchange, chega sem saber quem enviou realmente, ou também dá para rastrear o Monero? Esse é um excelente ponto. De fato, o Monero faz parte de uma classe de moedas privadas, né, que possuem um grau de privacidade elevado, e por essa razão, ela gera exatamente essa preocupação do ponto de vista regulatório. Então, por exemplo, eu trabalhei na Kraken ali de 2018 a 2021, e Kraken listava Monero ali sem nenhum tipo de problema. Era uma das moedas ali disponíveis na solução, ou na plataforma. Hoje em dia, já não pode mais. A própria Binance, como você mencionou. E isso é resultado de uma pressão regulatória. Tá certo? Então, é algo que ocorre, de fato. O Monero possui um grau de anonimato mais elevado, um grau de privacidade mais elevado, e diante disso, a pressão e o escrutínio regulatório acaba fazendo com que essa moeda não seja tão disponibilizada nessas plataformas centralizadas, aquelas que mais apresentam atividade global, enfim. Mas é muito importante também deixar claro que quando se trata de Monero, existe sempre uma preocupação em relação à atividade ilícita. Como o Monero é uma rede muito menor quando se compara com Bitcoin, Ethereum, Polygon, Base, Solana, em termos de volume, naturalmente também existe uma dificuldade muito maior no processo de lavagem de dinheiro de atores ilícitos. Você não possui, por exemplo, mecanismos para executar essa lavagem como você, por exemplo, conseguiria através de outras redes que possuem volumes muito mais elevados. Então, todo esse grau de dificuldade acaba contrabalanceando esse maior anonimato do Monero. Legal, eu tenho duas perguntas, eu quero voltar um pouquinho atrás sobre a THORChain. A gente falou, né, o Caio comentou que boa parte do dinheiro que o Grupo Lazarus roubou da Bybit passou ali pela THORChain. E eu gostaria de saber a tua opinião, eu sou um cara leigo, né, nesse quesito de rastreio, de ir atrás e tal, mas o mínimo que é olhar a blockchain, olhar o dashboard lá da THORSwap, da THORChain, a gente consegue olhar. Existe alguma anonimidade ou uma privacidade maior passando ativos pela THORChain ou não? Existe uma forma de se rastrear isso de forma aberta ou até de forma fechada? Ou seja, entrar em contato com determinados players e pedir para esses players abrir, sei lá, o nó, a transação e etc. Como é que você vê essa questão da THORChain? Não, perfeito. E aí é um ponto muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, da THORChain e de várias outras pontes, outras bridges disponíveis, cada bridge ela vai ter um mecanismo de operação muito específico. E a partir do momento que você consegue, por exemplo, compreender o mecanismo de operação, se torna possível rastrear através dessa bridge. Não é um processo simples. Para algumas, claro, vai ser um pouco mais simples, para outras vai ser um pouco mais complexo, mas esse mecanismo de compreensão, entendimento do contrato inteligente, da operação, de todas as conexões, permite esse rastreio. Inclusive, na própria solução da Chainalysis no React, um dos recursos mais relevantes é, de fato, a possibilidade de executar esse rastreio de maneira muito simples, de maneira muito tranquila. Então, esse processo de entendimento em relação a essa verificação parte de um princípio de entendimento de contrato inteligente. Isso é uma informação que está disponível publicamente, porque um contrato inteligente é um sistema descentralizado. Então, naturalmente, todo o processo ele vai ser executado através de mecanismos automatizados. Então, quando a gente menciona bridges, esse processo acaba sendo facilitado. E, inclusive, no próprio caso da Bybit, você consegue identificar essa movimentação de diferentes exchanges centralizadas ou bridges exatamente por existir essa transparência. E essa transparência permite, de fato, compreender que, por exemplo, tokens e Bitcoin foram convertidos em ETH através da THORChain. Então, esse mecanismo ele acaba sendo facilitado devido a essa transparência. E só confirmando, eu acredito que foram ETH convertidos em Bitcoin, no caso da Bybit, através da THORChain. Perfeito. Uma outra coisa sobre esse lance de rastreio que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente vê muitos hacks, né? Na verdade, a gente vê os hacks mais graúdos, né? Aqueles que ultrapassam as casas dos milhões, ou que são feitos em corretoras ou em produtos mais fortes que acabam gerando bastante mídia, né? Como é que funciona quando, por exemplo, uma corretora é hackeada e eles acionam lá a Chainalysis? Falam, aconteceu aqui alguma coisa, eu quero rastrear.
E aí, obviamente, o Caio tem as suas ferramentas, tem todo o ferramental lá, ele consegue saber para onde foi, ou ter uma grande noção, né, para onde foi parte desse dinheiro. Quando você identifica que, por exemplo, a corretora A foi hackeada e por algum motivo esse cara jogou numa corretora B ou C, como é que funciona a cooperação ou a falta de cooperação de outros participantes do mercado? Ou seja, existe um pronto atendimento, beleza, o dinheiro está bloqueado e obviamente deve passar por um processo legal para identificação e tal, ou não? Existem alguns players que dão uma segurada? Como é que funciona esse tipo de ação? Não, perfeito. E aí eu não posso entrar tanto em detalhe em relação a esse mecanismo de operação de investigação do ponto de vista legal, mas algo que eu acho muito interessante na indústria cripto é a colaboração de diferentes players. Então, por exemplo, a gente, falando do caso da Bybit, a gente notou uma verdadeira união de diferentes players ali, diferentes exchanges ali colaborando, apoiando, várias plataformas se comunicando para tentar, de fato, identificar o destino desses fundos, porque no final das contas, qualquer tipo de problema relacionado a um ataque cibernético, uma fraude ou algo parecido, ele não está apenas afetando aquela plataforma que foi vítima. Ele está, de fato, gerando algum tipo de desestabilização ali na própria indústria, gerando um grau de desconfiança, que é, por exemplo, o que aconteceu muito com a FTX lá em 2022, 2023, eu acho, não tenho certeza. Mas, e por essa razão, a indústria, ela se mobiliza em busca, de fato, ali de tentar encontrar uma solução. Como funciona a nossa colaboração? A Chainalysis, ela opera desde a fundação lá em 2014, colaborando diretamente com o setor público em investigações. Inclusive, a empresa ela foi fundada na investigação do hack do Mt. Gox, que era, até poucos anos atrás, o maior ataque cibernético ali da história, o maior hack da história da indústria cripto. Então, tá no DNA da empresa esse tipo de colaboração. Então, basicamente, a gente tem uma equipe de investigação de mais de 100 pessoas que colaboram, vários clientes do setor privado, clientes do setor público, também agências de investigação responsáveis pelo caso, que acabam assumindo responsabilidade, e a partir disso existem uma série de mecanismos ali de colaboração. Então, a partir do momento, por exemplo, que existem endereços identificados vinculados a esse ataque, a gente faz essa identificação, fornece essas informações para os nossos clientes, e naturalmente qualquer exchange, por exemplo, que utilize a Chainalysis como um mecanismo de compliance, basicamente para monitoramento de transação, e consegue detectar que uma transação recebida por um cliente deles é proveniente desse ataque, eles conseguem executar algum tipo de mecanismo de congelamento preventivo. E ao mesmo tempo, claramente, também as próprias autoridades policiais ali que estão investigando o caso, eles conseguem identificar esse fluxo e entrar em contato também com essas exchanges para solicitar um congelamento ou até mesmo para identificar possíveis contas que estejam sendo utilizadas nesse processo. Então, tudo isso converge para uma colaboração que, para mim, é fantástica. Eu acho que não existe nenhum tipo de comparação entre, por exemplo, investigações no mundo cripto e no mundo fiat. O grau de visibilidade, o processo, a velocidade. Existem casos muito interessantes que eu posso até falar aqui para vocês, que a gente acabou divulgando recentemente no nosso relatório de atividade ilícita, no Crypto Crime Report, que era um caso basicamente falando sobre o desmantelamento e a visibilidade que a blockchain fornece de estruturas de tráfico de drogas relacionadas a fentanilo, por exemplo. Então, basicamente, foi possível, através só do processo de rastreamento, de identificação de núcleos, entender como o dinheiro viaja nesses casos. Compreender, por exemplo, o fluxo de compra, de aquisição, ou seja, grupos químicos fornecem ali a matéria-prima que é enviada, então, para traficantes no México, e esses traficantes no México, então, enviam também pagamentos em cripto, fazem todo o pagamento ali também, além de fornecedores também, de próprias pessoas e mercados consumidores ali para fazer distribuição. Então, todo esse núcleo, ele foi possível de ser detectado através dessa transparência. Então, para mim, isso é algo que, quando a gente analisa e compara com o sistema financeiro tradicional, não existe. Caralho, então, esse negócio dos traficantes, basicamente, eles transacionavam só em cripto. Tanto o cara que comprava a matéria-prima, quanto o cara que depois mandava para o outro, tudo só em cripto, sem passar pelo sistema. Eu não sei te dizer, Cássio, se foi só em cripto, mas seguramente uma parcela significativa estava em cripto. E por quê? Até interessante a gente falar sobre isso, que estruturas de crime organizado mundo afora, e a gente pode falar, por exemplo, de narcotraficantes, a gente pode falar, por exemplo, de estruturas de golpes como pirâmides financeiras, pig butchering, elas estão se movendo para a utilização de criptomoedas por duas razões muito claras. A primeira, maximização de lucro.
Você consegue, por exemplo, fazer transações de maneira muito mais rápida e, naturalmente, você também consegue pagar muito menos, é uma estrutura muito mais barata de ser mantida. E, além disso, também você tem outro benefício para esses atores ilícitos, que é a possibilidade de você expandir as suas operações sem se preocupar com fronteiras. Porque se você entra, por exemplo, no sistema financeiro tradicional, existe um grau de burocracia muito mais elevado, por ser algo, claro, inúmeras décadas aí ativo, tem um processo regulatório muito bem definido, o que não acontece, por exemplo, nas criptomoedas ainda. Então, por essa razão, você encontra essas facilidades para eles. Mas, ao mesmo tempo, eles acabam abrindo mão do anonimato, da privacidade. Porque todas essas transações, esses mecanismos, a compreensão da estrutura, tanto de pagamento, distribuição, fornecedor, lavagem de dinheiro, é possível de se enxergar. Então, sem dúvida, é um processo que, quando você percebe, fica muito mais claro entender o funcionamento daquela estrutura, participantes, fornecedores e tudo que faz parte daquilo. E, naturalmente, isso também se aplica a várias outras modalidades de crime organizado, pirâmides financeiras, pig butchering também, estruturas ali muito claras, e até um caso bem interessante, que é público, que eu posso comentar. No ano passado, ali em outubro, houve o colapso de uma pirâmide financeira chamada Rainbow X, na Argentina. Basicamente afetou a cidade de São Pedro. Cerca de 1 a cada 7 ou 8 moradores daquela cidade investiam nessa pirâmide. E aí, basicamente, as autoridades ali, o Ministério Público de Buenos Aires e também algumas exchanges que estavam colaborando, elas rapidamente atuaram nesse processo, a gente se envolveu e foi possível detectar não só o núcleo de estrutura em funcionamento, várias pessoas foram presas, mas quase 4 milhões de dólares também foram congelados através da colaboração com a Tether. Então, assim, em USDT, né, essa moeda, então a cripto. Então, tudo isso mostra claramente que quando você tem uma ação qualificada, rápida, e possui, de fato, esse grau de visibilidade com a blockchain, a ação ela se torna muito mais imediata. Ô, Caio, você falou sobre expandir os negócios, né? Estou falando em questão do crime, né? Expandir negócios e tal. Você acha que o lance da inconfiscabilidade, obviamente, se tiver na custódia deles e não numa corretora, numa terceira e tal, você acha que também não é um atrativo para esses golpistas? E eu vou até emendar um pouquinho minha pergunta. Eu tenho quase certeza que é um relatório da Chainalysis de, sei lá, alguns anos atrás, onde eu não vou lembrar agora exatamente, mas a ordem de grandeza era essa, de que cerca de 2 a 4% das transações feitas em blockchain tinham algum cunho ilícito, né? E assim, na minha visão, se você tem 2% de transações ilícitas, significa que você tem 98%, ou seja, quase que a totalidade de transações lícitas, né? Ou de algum cunho legal, enfim, né? Algo que não seja criminoso. E a gente vê isso no mundo inteiro, não é só Brasil, a gente vai puxar a sardinha para o Brasil, mas a gente vê muita autoridade, hoje menos do que, sei lá, 5, 10 anos atrás, mas a gente vê muita autoridade ligando, né, parlamentar e tudo mais, ligando Bitcoin, ligando cripto a algo extremamente ou estritamente criminoso, né? Como é que você vê esta questão? Existe, de fato, algo crescente em relação a crimes, ou não é algo que os caras acham que talvez, como aí voltando à pergunta lá no início, né? O Bitcoin é privado, ele é anônimo. Ou existe uma falsa sensação, como você disse, na minha carteira ela tem um número que não faz muito sentido, ou seja, é mais difícil de identificar que eu sou eu, mas é claro, a gente sabe, e a Chainalysis faz isso muito bem, a identificação das carteiras, né? Não, é um ponto muito importante, tá, Felipe? Assim, e quando a gente vai analisar, ainda existe uma quantidade enorme de pessoas que falam exatamente que cripto é crime. E isso não é verdade. Basicamente, quando a gente... Isso é, na verdade, um dos principais mitos que estão relacionados aí a criptomoedas, a indústria blockchain de maneira geral. Historicamente, a atividade ilícita com criptomoedas, aí eu posso até trazer, por exemplo, dados do nosso relatório lançado nesse ano, falando sobre a atividade de 2024, 0,14% de toda a atividade cripto estava associada à atividade ilícita. De acordo com os dados, né, Caio? Esse cara é nada. Naturalmente, claro, como a gente está falando de uma indústria trilionária, e você pega 0,14% do valor absoluto, naturalmente você vai ter bilhões e bilhões de dólares.
Então, o valor absoluto ali, ele girava em torno de 40 bilhões, com uma tendência de crescimento, naturalmente, porque existem sim atividades ainda pendentes de validação e investigação, e a Chainalysis ela sempre prega muito pelo aspecto determinístico das identificações, focar sempre em garantir que qualquer atribuição, ela existe uma evidência por trás daquilo, existe de fato uma determinação vinculando aquele endereço de risco a uma ação, de fato a um evento. E quando a gente faz esse processo, a gente estima ali basicamente que o ano de 2024 ele encerrou com cerca de 50 bilhões de dólares em atividade ilícita. Mas, novamente, é um valor significativo porque é grande, mas quando você compara com o volume total, e você analisa de fato o tamanho e a porção nessa indústria total, é quase que insignificativo, é quase que irrelevante. Mas existe sim uma tendência de crescimento. Mas por quê? A tendência de crescimento ela está relacionada diretamente a uma maior adoção. É um processo que é natural. Então, quando a gente fala, por exemplo, em relação à atividade ilícita cripto, as redes que possuem, por exemplo, mais adoção, aquelas que são mais utilizadas, normalmente são as redes, são os tokens que também possuem mais atividade ilícita. Então, por exemplo, atualmente as stablecoins, elas lideram a atividade ilícita globalmente, mas isso também porque elas lideram a atividade de maneira geral. Então, esse ponto ele é muito importante de ser trazido. E aí, entrando no ponto que você levantou, em relação a não existir a possibilidade, por exemplo, ou pelo menos a facilidade daquele valor ali ser confiscado, a menos que, por exemplo, exista um controle ou uma custódia daquela seed phrase ou das chaves privadas, isso é verdade. Então, até algo que eu gosto muito de falar é que, cara, se cripto existisse lá nos anos 90, anos 80, Pablo Escobar não ia estar atravessando fronteira com avião. Ele não ia, ele ia estar com uma cold wallet aqui no bolso e ir embora, entende? Então tudo isso é natural devido à evolução da tecnologia. Mas claro, quando a gente traz também para esse ponto, e é importante levar em consideração que, como a atividade ilícita em moedas estáveis, em stablecoins, ela é muito mais elevada, ao mesmo tempo existe também uma oportunidade de colaboração muito grande. Por quê? Porque essas moedas estáveis, elas possuem também muitas vezes, a empresa emissora possui a possibilidade, ela tem a possibilidade de executar congelamentos também na própria carteira, independente de qualquer coisa. Ela impede, por exemplo, a possibilidade daquela carteira fazer envios. Ela executa um congelamento. E esse mecanismo é, por exemplo, um dos principais utilizados atualmente por autoridades policiais no confisco, no congelamento e na recuperação de ativos cripto. Mas se existir qualquer, espero que não, mas caso exista, Felipe, qualquer criminoso que acompanha teu podcast, a minha sugestão é, cara, não usa cripto. Não usa porque não vai dar certo. Mas cedo mais tarde, você vai ser identificado. Nem se eu usar o Wasabi Wallet fazendo CoinJoin, não resolve? Não resolve. Não resolve. Infelizmente para eles não vai resolver. Eu quero até entrar nesse ponto do CoinJoin, do Wasabi, mas antes eu quero só voltar, Caio, que é uma coisa que eu brinco muito com a minha audiência, que é o seguinte, cara, se por acaso eu quisesse cometer um crime, eu ia tentar que esse crime, ele não tivesse nenhuma evidência de nada, o que seria o crime perfeito, nenhuma evidência, nenhuma câmera, nenhum registro. Cara, se você é criminoso e você quer pegar uma transação e deixar cravada para sempre na blockchain, cara, me desculpa, mas você não é um bom criminoso, cara, porque você vai ter problema, porque essa transação, ela vai estar gravada para sempre e não tem como tirar dali, né? Não, vai estar. É como você entrar na cena do crime, tirar suas luvas e sair tocando em tudo. É exatamente isso. É uma vai se incriminar de alguma forma, né? Exato, você vai se incriminar, você vai deixar ali, por exemplo, digitais e de alguma maneira... Agora, claro, é importante ressaltar também que criminosos ali, eles sobem de elevador e agentes públicos sobem de escada. Existe sim uma curva de aprendizagem, o aspecto educacional que ele é relevante, mas de qualquer maneira, quando a gente nota, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem exemplos fantásticos ali de agentes públicos com conhecimento elevadíssimo em investigações cripto, e quando você nota, por exemplo, esse grau de sofisticação e você consegue reproduzir isso dentro das forças policiais, você consegue, de fato, criar uma força policial muito capacitada e que consegue tranquilamente resolver casos como esse através de mecanismos de identificação, rastreamento e todo esse processo, porque, da mesma forma, é até importante a gente ressaltar isso. Quando a gente analisa, por exemplo, ataques cibernéticos como o hack da Bybit, o grau de sofisticação é imenso. É uma outra realidade. Agora, quando você analisa, por exemplo, o crime organizado,
narcotráfico, pig butchering e outros tipos de ataque, o grau de sofisticação ele já é muito, muito, muito mais baixo. Então isso, claro, facilita o mecanismo de identificação e rastreio de autoridades policiais, desde que elas possuam educação, conhecimento e também acesso a soluções que permitem esse processo de investigação. Ok, aproveita perguntar um negócio aí para você. Eu sempre tive a impressão, e você me fala se eu estou errado aí, de que cripto é um meio, né, só. Tipo, nesse negócio de crime, lavagem de dinheiro, cripto é só um meio. Igual aí mostrou recentemente a padaria do PCC, os fundos do PCC que era da CVM e tal. Mas na ponta final, sempre está a moeda fiduciária, né? Porque o cara o cara paga a conta de luz, por mais que o cara é criminoso, ele tem que pagar a conta de luz, de água, sei lá, tem que comprar uma comida para ele comer, para a filha, para a mãe, sei lá, para a mulher, e essas coisas ele paga com moeda fiduciária. Então, eu sempre tive a impressão de que o ponto de falha nesse negócio sempre é o sistema financeiro tradicional. Porque, sei lá, o cara não movimentava nada, aí de repente tem 1 milhão na conta dele. Aí, tipo, e aí? E a falha? Que nem... Como esses caras do Lazarus, efetivamente eles transformam cripto em dinheiro para a Coreia do Norte? Porque, tipo, ou sei lá, a Coreia do Norte usa stablecoin para pagar por arma atômica, sei lá o que eles compram lá, o dinheiro que chega. Como que faz efetivamente? Que nem os caras do Lazarus, eles convertem em fiat no final ou não? Ou, sei lá. Esse é um ponto muito importante. Infelizmente, eu não posso compartilhar tanta informação a respeito desse mecanismo, porque são investigações ali em andamento, mas, como eu comentei, o grau de sofisticação desses grupos é tão alto que, de fato, gera um desafio enorme ali no aspecto de rastreio e monitoramento. Agora, uma informação que é muito relevante, muito interessante também, é que existe, de acordo também com análises que a Chainalysis realizou, existe uma correlação direta entre ataques cibernéticos realizados pelo grupo Lazarus com o aumento de testes de mísseis nucleares na Coreia do Norte. Então, Cássio, de alguma forma, existe sim esse mecanismo de conversão de cripto para fiat, porque naturalmente, sem dúvida, você não vai ter o Kim Jong-un, por exemplo, recebendo ali stablecoin ou recebendo Bitcoin para fazer pagamento ali de mísseis. Não vai acontecer. Imagina ele no computadorzinho dele lá recebendo uma mensagem. Acabou de cair na sua conta 30 BTC. Exato, isso não vai rolar. Então, mas essa correlação é uma correlação muito interessante que inclusive foi divulgada ali pela Chainalysis, foi apresentada pela Chainalysis no nosso evento anual ali em Nova York, né, o Chainalysis Links, onde essa correlação ela foi apresentada e é um dado muito, muito significativo, porque mostra claramente sim que, como você falou, a criptomoeda é um meio que facilita em diversas circunstâncias, ainda devido a uma ausência regulatória, ainda devido a uma falta de educação, ainda devido de forças de segurança, ainda devido também a uma falta de acesso a recurso, a ferramenta, e eu acho que é muito importante também que as forças de segurança mundo afora compreendam que a realidade atual é crime cibernético. É fundamental que se haja investimento, naturalmente, em diversos aspectos ali de estrutura, viatura, enfim, tudo relacionado a isso, mas é muito importante também que exista uma mudança de mentalidade para focar naquilo que é uma realidade atualmente, que é o crime cibernético. Então esse entendimento ele é fundamental para, claro, gerar a possibilidade de se existir ali um maior investimento e, consequentemente, uma maior capacitação e uma maior possibilidade de resolução de crime. Então isso é um ponto muito importante. Legal. Caio, a gente já está batendo quase meia hora, eu queria finalizar com uma última pergunta, que eu acho que muita gente tem essa dúvida, que é o seguinte. Há uns anos atrás, eu vi muito influenciador dizendo para você passar o seu Bitcoin limpinho, aquele que você comprou de um P2P ou comprou de uma corretora, aquele que tem origem lícita, honesta, passar por um CoinJoin, por um Wasabi, por alguma forma de você tirar o rastreio, né? E, recentemente, a gente está vendo que aumentam os casos de corretoras não aceitando esses bitcoins ou essa cripto que passa, de alguma forma, ou por uma Torchain, ou por um CoinJoin da vida, um Wasabi, ou que passam até mesmo pela Tornado Cash. Eu queria saber a tua opinião, se isso tem aumentado,
se isso tem aumentado para a privacidade, ou seja, as pessoas estão buscando privacidade, ou de fato todo mundo ali que tem um cunho ilícito ali quer tentar dar uma branqueada, e como é que você vê esse papel das corretoras, ou não somente corretoras, mas enfim, serviços que aceitam criptomoedas, dando um break, falando, não, esse dinheiro aqui eu prefiro não aceitar. Não, perfeito, é um ponto muito importante. É sempre bom deixar claro que nem toda pessoa que está utilizando o Mixer, ele está tentando esconder, por exemplo, a origem daquele ativo por razões ilícitas. Eu até lembro, assim, a Kraken, não sei atualmente, mas na época que eu trabalhava lá, ela permitia que funcionários recebessem o salário em Bitcoin. Então ela permitia basicamente que o funcionário recebesse em fiat, ou em cripto, ou até mesmo uma porção, 50% em um, 50% em outro. E muitas pessoas utilizavam, basicamente, enviavam fundos através de mixers para receber ali na Cold Wallet depois, por questões de privacidade. Eles queriam, de fato, garantir que ninguém do financeiro da empresa ou ninguém da empresa tivesse acesso ali, de fato, à carteira que você mantém o seu dinheiro. É importante isso. Então, e seguramente isso acontece até hoje. Existem várias pessoas, por N razões, que vão estar utilizando ali mixers como um mecanismo de aumento de privacidade. Agora, claro, toda tecnologia que é desenvolvida, ela acaba sendo aplicada também para o mal. E é o que acaba acontecendo com os mixers. Então, esse escrutínio, esse controle, é algo que é natural, eu vejo de maneira natural. Eu entendo isso como algo que é inerente à evolução e ao desenvolvimento da indústria. Até porque quando a gente analisa, por exemplo, no passado, vários mixers já foram sancionados ali pelo OFAC. A gente tem a situação, claro, do Tornado Cash, que foi sancionado, e depois ainda existe uma questão judicial, saiu da lista, mas tem vários outros ali no passado que também foram por estarem voluntariamente ou não facilitando lavagem de dinheiro, tá certo? Em grupos ali relacionados a ataques de ransomware e diversos outros ataques ilícitos. Mas é importante deixar claro que é natural que as organizações elas tentem se proteger dessa maneira. É algo que eu enxergo de maneira natural. Agora, claramente, não existe um processo regulatório ainda vigente aqui no Brasil. Então, consequentemente, as empresas elas vão tentar aplicar a política que ela acredita que seja mais adequada ao apetite de risco que ela tem. E isso varia de organização para organização. E, além disso, eu acho que é um ponto muito importante de ressaltar, é que da mesma forma que a instituição financeira ela pode te questionar a respeito ali de um depósito que você está executando, as exchanges também elas exercem esse papel. Elas podem basicamente tentar obter mais informações para tentar validar se aquele dinheiro que você está recebendo está alinhado com a tua capacidade financeira. É um processo que é natural em compliance para qualquer instituição financeira. E aí eu acho importante também a gente levar isso em consideração, que o Bitcoin é um ativo financeiro. Naturalmente, por essa razão, ele vai ter regras relacionadas à declaração de impostos, também à declaração de informações de receita para as próprias instituições. Então, esse processo é algo que é inerente com o aumento de adoção. Consequentemente, as obrigações também, elas aumentam. Perfeito. Cara, eu acho que nós tivemos uma aula aqui, né, Cássio, sobre rastreio, sobre se dá para cometer crime e simplesmente esconder com Bitcoin, simplesmente esconder com stablecoins. Vou devolver o dinheiro para baixo do colchão, é mais seguro. É melhor, né? É melhor. Fica sem o rastreio, né? Turma... Bitcoin é igual o Pix, já descobri, já. É pior. Stablecoin é pior que Pix, porque o Banco Central não pode bloquear, tem que pedir autorização para os bancos. Na stablecoin, a Tether vai lá e tchau. Tether, a Circle, todas elas têm ali os seus contratos, né? O blacklist, eles conseguem banir as carteiras, né? Ou não deixar as carteiras. Turminha, antes da gente encerrar, deixa eu colocar aqui na tela o site do Blockchain Conference Brasil. Claro, você acessa ali via QR Code, tem ali embaixo também na descrição do vídeo. Você consegue ver todos os palestrantes que estarão conosco lá no Blockchain Conference Brasil, dias 28 e 29 de novembro. E é claro, você vai ter uma aula, mais um pedaço de aula, que isso aqui foi só um chorinho, né? Que o Caio Mota, especialista da Chainalysis, trouxe pra gente. Então, você consegue ver aqui todos os palestrantes, você consegue ver todas as empresas que estarão conosco. Espero o Caio lá no Blockchain Conference Brasil. O Cássio Gusson também estará lá conosco. Caio, muito obrigado por essa aula. Espero ter você mais vezes aqui no canal. E, claro, nos vemos lá no Blockchain Conference Brasil, dia 28 e 29 de novembro. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer estar falando aqui com vocês. E, Felipe, estou à disposição aí. Sempre que quiser convidar, por favor, fica à vontade.
Obrigado. Eu vou te encher o saco, que eu tenho um monte de duvidazinhas sobre rastreio, se vai, se não vai, se pode, não pode. Eu vou te pentelhar aí. Turma, muito obrigado e até o próximo Blockchain Talks aqui do Blockchain Conference Brasil no canal Bitnada. Muito obrigado.